Uma reinterpretação da historiografia tradicional. Então esse será o assunto do vídeo de hoje. Já tratei sobre isso no vídeo passado, mas eu vou recomeçar, porque como eu fiquei muito tempo sem gravar sobre história econômica do Brasil, então eu prefiro recomeçar esse tópico aí, pensando em termos da Primeira República, né? Ou seja, entre 1900 e 1930, história do pensamento, história da economia brasileira entre 1900 e 1930, a Primeira República. Houve ali um período na Primeira República, em torno de 1913, mais ou menos, que foi a Era de Ouro da Primeira República. Mas depois disso, por conta da Primeira Guerra Mundial mesmo, e também com a crise de 1929, ali com Washington Luiz, o Brasil passou por diversas dificuldades, né? Bom, uma reinterpretação da historiografia tradicional. Diz o seguinte, tá? Vou ficar com o primeiro e o segundo parágrafo, tá bom? Os eventos, aliás, o texto básico que eu estou utilizando, A Ordem do Progresso, ó. É um livro difícil da leitura, porque ele não é muito bem estruturado, mas ele tenta contar a história da economia brasileira desde a República, né, desde 1889. Os eventos descritos na seção anterior permitem uma tentativa de reavaliação crítica das interpretações tradicionais na condução da política econômica da Primeira República. Só para reforçar aqui o vídeo, quem foram os presidentes da Primeira República? Eu acho que é importante sempre eu trazer isso, né? Começando ali com o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que foi antes ainda da Primeira República, 1889, Floriano Peixoto, em 1891, Prudente Moraes, né, 1894, Campos Salles, em 1898, Rodrigues Alves, já na Primeira República, 1902, Afonso Pena, 1906, Nilo Peçanha, 1909, Hermes da Fonseca, 1910, Venceslau Braz, 1914, Delfim Moreira, 1918, Epitácio Silva Pessoa, 1919, Arthur Bernardes, 1922, Washington Luiz, 1926. E daqui para frente aí uma outra situação, né, envolvendo generais. Bom, os eventos descritos na seção anterior permitem uma tentativa de reavaliação crítica das interpretações tradicionais da condução da política econômica da Primeira República. Comecemos pelo revisionismo idealista. Ainda que os escritos de Pelais e outros tenham tido o mérito de sublinhar a incrível capacidade de sobrevivência do catecismo ortodoxo em círculos influentes do espectro político brasileiro, um fato não controverso e que, de certo, não constitui a apanágio do Brasil nas primeiras décadas do século, a evidência disponível não sustenta sua elevação básica acerca do viés ortodoxo das políticas efetivamente implementadas. Após o período de 1898 e 1906, quando Joaquim Murtinho e Leopoldo de Bulhões ocuparam a pasta da Fazenda, um período que marca o fastígio da influência da reação conservadora consolidada na esteira da explosão monetária, colapso cambial crônico, déficit público e estagflação nos primeiros anos da República. A ortodoxia esteve quase sempre na defensiva, somente readquirindo influência a ponto de efetivamente influenciar a formulação da política econômica em meados dos anos 20, quando fortes desequilíbrios cambiais, monetários e fiscais voltaram a ocorrer ali pelos anos 20, desequilíbrios cambiais, fiscais e monetários. A reação contra políticas monetárias excessivamente contracionistas e sobrevalorização da taxa de câmbio, que informou a adoção do ouro em 1906 e 1928, bem como as políticas monetária, fiscal e do café, seguidas duramente, por exemplo, o governo Epitácio Pessoa. E os 2 primeiros anos do governo Arthur Bernardes dificilmente podem ser representadas como tendo sido motivadas por ideias ortodoxas no sentido usado por Pérez, apesar das frequentes declarações públicas dos responsáveis por essas políticas em favor dos princípios de sound finance. Elas foram implementadas contra a oposição aberta dos setores mais representativos da opinião conservadora. Bom, então esse é o vídeo parte 1, né, sobre a reinterpretação da historiografia tradicional, pelo menos do ponto de vista econômico. Próximo vídeo, então, continuando a partir desse ponto. Valeu!